Fera, quando um corpo é abandonado nas proximidades da superfície da Terra ou de um outro planeta ou satélite, quando ele é abandonado perto da superfície, sem considerarmos a relação de atrito com o ar, quando ele está em queda no vácuo ou desprezando a resistência do ar, esse corpo está em queda livre. Atenção! A queda livre é o movimento uniformemente variado de queda vertical provocado pela aceleração da gravidade. A velocidade inicial é igual a zero, então fique atento, fique atenta a expressões como abandonado, largado, solto, deixado cair, pois essas expressões estão se referindo a um movimento que inicia a partir do repouso. Ora, como a gente já viu aqui na aula de lançamentos verticais, a gente pode utilizar as equações do movimento uniformemente variado para descrever os lançamentos verticais. A queda livre é a mesma coisa, só que com uma vantagem. A gente tem menos variáveis, porque a gente já sabe que a velocidade inicial é igual a zero e já sabe que a aceleração é a aceleração gravitacional. Considerando que a gente vai orientar a trajetória para baixo, a gente pode reduzir as expressões a simplesmente V é igual a G vezes T, em que a velocidade final é dada pela aceleração da gravidade vezes o instante que o corpo chega ao solo. ΔS é igual a 1 meio de AT ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2, ou ainda A sobre 2 vezes T ao quadrado, que é tudo a mesma coisa, em que o deslocamento só depende da aceleração e do instante de tempo que é considerado, e a equação de Torricelli, em que você tem V ao quadrado é igual a 2G vezes ΔS. Esse ΔS é o deslocamento na vertical, é a variação da altura. Simples assim. Com essas três expressões você resolve tudo. E mais, a gente ainda pode usar uma dica que é chamada proporção de Galileu. Se a gente contar intervalos de tempo de 1 segundo, arredondando a aceleração da gravidade para 10, no primeiro segundo de queda, o deslocamento do corpo é 5. No segundo segundo, entre 1 e 2 segundos, o deslocamento é 15. No terceiro segundo, entre 2 e 3 segundos, a gente tem um deslocamento de 25 e vai aumentando a cada 1 segundo 10 metros nesse deslocamento. Então a gente tem em queda livre 5, 15, 25, 35 e vai embora. E isso facilita muito a resolução de questões de queda livre em que o intervalo de tempo é múltiplo inteiro de 1 segundo. Acompanhe nos vídeos de questões, acompanhe as resoluções e, como você já sabe, no final eu deixo um link para vídeos para você aprofundar esse tema. Vamos juntos! E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso, de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem inspirou sua queda e aquele em que o espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente... Fera, aqui para resolver essa questão eu preciso entender que tem 2 intervalos de tempo. O primeiro intervalo de tempo é o intervalo de tempo em queda. E essa queda é uma queda livre, porque está sujeito exclusivamente à resistência do ar, ou sujeito exclusivamente à força de ação da gravidade e não tem resistência do ar. Então, como é uma queda livre, a gente pode relacionar o deslocamento ΔS e o intervalo de tempo pela expressão ΔS igual a metade da aceleração vezes intervalo de tempo ao quadrado. A gente sabe que a queda é uma queda de 45 metros. A gente sabe que a aceleração da gravidade em módulo vale 10, metade de 10 é 5, então eu tenho aqui 5t ao quadrado.
Esse 5 vai passar dividindo e o ΔT vai extrair a raiz quadrada. Então, eu tenho que ΔT é igual a raiz quadrada de 45 dividido por 5, que é igual a raiz quadrada de 9. Então, eu tenho que o ΔT de queda é igual a 3 segundos. Só que quando há a queda, ele cai sobre a água e o impacto da água provoca um som, e aí eu tenho o som que vai se propagar até chegar no ouvido de quem está lá em cima do penhasco. Como o som se propaga com velocidade constante, o deslocamento do som está relacionado com a velocidade do som pela expressão ΔS igual a V vezes ΔT. O deslocamento é o mesmo 45, a velocidade do som é 360 e isso multiplica o intervalo de tempo. ΔT vai ser então 360 está multiplicando, passa dividindo, 45 dividido por 360. Quando você faz essa conta, você encontra aproximadamente 0,12 segundos. Então, na queda, eu tenho um intervalo de 3 segundos. O som se propagando na volta gasta aproximadamente 0,1. Então, o tempo total vai corresponder ao somatório dos intervalos de tempo de queda mais o som se propagando. Então, eu tenho 3, que eu vou escrever como 3,00 mais 0,12. Quando eu somo isso aqui, eu fico com 3,12. Olhando para as alternativas, aquela que está mais próxima é a que diz 3,1. Então, eu tenho aproximadamente 3,1 segundos e a alternativa correta nesse caso é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. O movimento de queda vertical próximo à superfície da Lua pode ser considerado um movimento uniformemente acelerado, cuja aceleração vale 1,6 metros por segundo quadrado. Considerando que um astronauta deixe cair uma ferramenta de uma altura h, qual será o deslocamento dela ao longo do terceiro segundo de queda? Considere h suficientemente grande para que a ferramenta não tenha tocado o solo antes de 3 segundos de queda. Mais uma questão, fera, que a gente pode resolver de várias maneiras. Eu vou usar a propriedade do movimento uniformemente variado, que diz o seguinte: quando a gente usa intervalos de tempo iguais a 1 segundo, o deslocamento no primeiro segundo é dado por metade da aceleração vezes 1 ao quadrado, ou seja, metade da aceleração. E a cada novo 1 segundo, eu vou aumentando esse deslocamento de uma razão r que é dada por aceleração vezes intervalo de tempo ao quadrado. Então, vai ser a aceleração vezes 1 ao quadrado, que é a própria aceleração. Então, a gente tem uma PA em que este é o valor do primeiro termo, que corresponde ao deslocamento no primeiro segundo, e esse é o valor que corresponde à razão da PA. Se ele quer saber o deslocamento no terceiro segundo, ele quer saber qual é o terceiro termo, e aí é só substituir. Ora, no primeiro segundo, eu tenho A sobre 2. No segundo segundo, eu vou ter o termo anterior acrescido da razão, que é o próprio A. E no terceiro segundo, que é onde ele quer saber, eu vou ter o termo anterior somado com a razão, que é o próprio A. Então, fica A sobre 2 mais 2 vezes A. É só substituir qual é o valor da aceleração. Na questão é a aceleração da Lua, que é 1,6. Então, o deslocamento no terceiro segundo
vai ser igual metade da aceleração, metade de 1,6 é 0,8, mais 2 vezes a aceleração, 2 vezes 1,6, 3,2. Isso, como a gente está utilizando unidade de sistema internacional, o deslocamento no terceiro segundo vai ser 0,8 mais 3,2, 4 metros. Só que as alternativas estão em centímetros. Aí eu preciso lembrar que cada metro corresponde a 100 centímetros. Então eu vou multiplicar por 100 e vou ter que o deslocamento no terceiro segundo corresponde a 4 vezes 100, 400 centímetros. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E de eita poxa, coisa fácil, tranquila demais.